Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício. Hoje nós estamos continuando com a prova da Federal do Paraná, primeira fase, uma questãozinha de genética com requintes de crueldade. A questão 31 fala de ligação gênica, é uma coisa que pega no pé de muita gente, porque já não basta ser genética, eles ainda colocam um desafio a mais na questão. Mas você que é aluna do professor Guerra, você sabe resolver todas as questões, está preparado para enfrentar qualquer desafio, vai encarar de frente essa questãozinha. Admita que dois genes A e B estão localizados no mesmo cromossomo. No mesmo cromossomo. Isso faz muita diferença, porque é isso que diz para você que essa é uma questão de ligação gênica. Um macho, azão, bezão, azinho, bezinho, foi cruzado com uma fêmea, azinho, bezinho, azinho, bezinho. Sabendo que entre esses dois genes há uma frequência de recombinação igual a 10%, isso também é muito importante, qual será a frequência de indivíduos com xenótipo azão, bezinho, azinho, bezinho, encontrada na descendência desse cruzamento? Como que são feitos os gametas? Porque afinal das contas, o cruzamento acontece geneticamente lá com os gametas, certo? Então, como são feitos os gametas? Era uma vez o indivíduo, ele tinha aqui uma célula, vamos chamar aqui o macho, tá? Que tinha o cromossomo azão, bezão. E por que eu estou colocando os dois juntos aqui? Porque ele disse para mim, olha, como estão os dois juntos, o azão e o bezão tá junto aqui. E aí ele tem um outro cromossomo, azinho, bezinho. Por que dois cromossomos? Aqui o azinho e o bezinho. Por que dois cromossomos? Porque é um organismo diploide, tem cromossomos em pares. Que nem você, que nem eu, que nem uma planta. A maioria das plantas é diploide, tá? Bem tranquilo. E aí como é que a gente vai produzir um gameta? A gente vai produzir através de meiose. E o que acontece na meiose? Vai ter a duplicação dos cromossomos, igual lá na mitose, tá? Sem erro. Duplicou o cromossomo e aí sim começa a fase de meiose propriamente dita. O que você espera? Que ele separe as cromátides aqui, certo? Certo, vai acontecer? Vai, só que antes disso vai ter uma coisa muito importante lá na prófase 1, chamado crossing over, que é a tal da recombinação. Também é chamado de permuta. Tá? O que vai acontecer? Vai acontecer uma situação mais ou menos assim. Em 10% dos casos, em apenas 10% dos casos, vai acontecer que tem aqui o azão, bezão, meu azão que está aqui vai trocar. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? É justamente essa recombinação de que ele está falando no exercício. E aí eu vou ter um cromossomo mais ou menos assim. Olha só, agora as metades não são mais iguais. Eu tenho o azinho junto com o bezão, tenho o azão junto com o bezinho. Sempre não em 10% dos casos, ok? E aí a gente separa essas cromátides. Como é que vai ficar nossas cromátides? Vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Um gameta vai receber o cromossomo desse jeito. Outro gameta vai receber um cromossomo recombinado. Mesma coisa com esse outro gameta aqui. E esse outro gameta vai receber um gameta parental, um gameta não recombinado. O que a gente sabe? Que apenas 10%, tá, isso aqui vai equivaler a 10%. Ah, como é que eu sei que é 10%? Porque tá escrito 10%. 10%. Ah, é sempre 10%? É claro que não. Eu sei que é 10% porque o enunciado contou para mim, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou distribuir esses 10%. 5% para cá e 5% para cá. 100% menos 10% dá 90%. Vamos distribuir os 90%. 45 para esse aqui e 45 para esse aqui. Essas são as frequências esperadas para os meus gametas. Agora eu preciso fazer isso só para o macho. E para a fêmea. Preciso fazer tudo isso para a fêmea de novo? Não.
E por que não? Porque ela é fêmea? Porque ela é recessiva? Não, porque ela é duplo homozigota. Tá? Ela é homozigota para os dois genes. Ela é Azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho. O que acontece se eu recombinar isso aqui? Se eu trocar, vem esse Azinho para um lado e esse Azinho para o outro, continua sendo Azinho, Bzinho. Não muda. Tá? Se fosse Azão, Azão, Bezão, Bezão, também não ia mudar. Se fosse Azinho, Bezão, Azinho, Bezão, também não ia mudar. O fato de esse aqui ser igual a esse e esse ser igual a esse é o que salva a gente de um trabalho enorme a mais na hora de fazer essas contas. Então a fêmea não vai fazer diferença porque ela é duplo homozigota. Tá? Então, tanto que eu tenho aqui o cromossomo do pai, o diferentão, e o cromossomo da mãe, Azinho, Bzinho, porque não poderia ser diferente. Olha, ela só tem Azinho, Bzinho para doar. Não tem como ser outra coisa. Então essa parte aqui, como não vai fazer diferença, a gente ignora. O que ele está perguntando é, qual é a frequência de gametas Azão, Bzinho que eu espero encontrar? E qual é a frequência? Aqui, Azão, Bzinho, 5%. Resposta, então, letra E de excelente. Não tem erro, não tem mistério. Fazendo com calma, você resolve. Desenha os cromossomos, faz o crossing over, separa as cromátides e distribui as probabilidades para um indivíduo. Faz isso para o outro indivíduo. No vestibular, quase sempre o outro indivíduo vai ser homozigoto. Tá? Duplo homozigoto. Poderia ser um macho duplo homozigoto e a fêmea que fosse diferente? Poderia. Tá? Não muda nada. A diferença aqui comum é homozigoto, duplo homozigoto. Tá? Não vai... Isso aqui, ó, não vai fazer diferença pra gente. O que vai fazer diferença é aquele que é diferentão. E aqui o diferentão exclusivo Oscar do DiCaprio deu pra gente 5% de Azão Bzinho, que é justamente o que ele pede. Resposta letra E de excelente. E é isso aí, galerinha. Existe um link aqui na descrição do vídeo para uma outra questão muito parecida com essa, que a gente fez da Universidade Estadual de Londrina. A gente fez isso em 2014. Tem o link pro Facebook, foi resolvida lá no Facebook, dá uma olhada lá. Se você gostou aqui do vídeo, dá um joinha. Se você gostou, dá um joinha lá no Facebook também, se inscreve no canal, todo dia tem exercício novo, amanhã tem mais e até a próxima!